Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui. Vamos começar mais um estudo bíblico hoje. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos conflitos no casamento. E eu espero, então, com a graça de Deus, que possamos ser edificados e transformados pela sua palavra. Espero que os irmãos pausem o vídeo um pouquinho, façam uma oração, pedindo para que Deus conduza então este estudo para a honra e glória do seu nome, que traga a verdadeira transformação na sua vida. E espero que gostem, então, que seja realmente de grande importância para vocês o estudo que nós vamos ter hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de conflitos e de como nós não vamos falar de lidando com os parentes. Nós vamos falar de lidando com conflitos dentro do relacionamento. E muitas vezes nós vamos perceber que muitas vezes, para satisfazer os nossos desejos, o egoísmo no nosso coração nos leva a muitos desentendimentos. Nós vamos perceber que muitos dos nossos desentendimentos, na verdade, estão relacionados ao egoísmo que nós temos no nosso coração. E coisas bem interessantes. Espero que cada um de vocês gostem bastante. Objetivos. Entender que depois da queda e da entrada do pecado no mundo, o conflito é algo inevitável, certo? Isso é importante você guardar isso em mente. O conflito, ele é inevitável entre seres humanos, especialmente na família, onde nós somos exatamente aquilo que somos. Nós não conseguimos esconder quem somos quando nós estamos no meio familiar. Nós estamos sem máscaras, né? E por isso que muitas vezes as pessoas criticam tanto a família, eu não gosto da minha família. Na verdade, ele quer fugir de demonstrar quem ele verdadeiramente é. Porque é muito mais fácil ser uma pessoa boa fora, onde as pessoas não lidam com você o tempo todo e diariamente, e quando você começa a ficar conhecido em um determinado grupo, você muda de ambiente, do que você ficar todos os dias lidando com a família. Então, aí está o motivo de muitos problemas que nós temos com relação à vida familiar, tanto no casamento, como tudo com lidar com filhos, com o divórcio, com parentes e tudo mais. Essas questões estão relacionadas a essa questão de que é inevitável que venha conflitos no mundo, a não ser que você fuja do mundo, né, e que não é aconselhável, nem Cristo orou para que Deus nos tirasse do mundo. A não ser que você queira fugir então do mundo, você não vai ter mais conflitos. Aí você vai encontrar mais alegria num cachorro, num coelho, seja lá o animalzinho que você preferir, mas você não vai conseguir viver com seres humanos. Eu costumo dizer que quando a pessoa fala que ela prefere os animais do que o ser humano, ela está fazendo uma crítica a si mesma, porque ela está se escondendo. É mais fácil ela falar que ela é uma pessoa boa, convivendo com os animais, que nenhum desses animais vai apontar os erros dela, do que ela falar que ela é uma pessoa boa quando ela tem uma vida familiar saudável. Então, é muito importante observarmos essas questões e nós vamos entender um pouco como isso funciona e o porquê disso. Nós vamos identificar também a raiz de muitos dos conflitos na família, como provenientes do eu, né? O problema sou eu, no trono do nosso coração. E nós vamos reconhecer que existem conflitos necessários ao fortalecimento da família. Então, veja, os conflitos são inevitáveis, muitos desses conflitos são por causa do eu, e nós vamos entender que esses conflitos são necessários. Então, nós não devemos fugir dos conflitos, nós devemos compreender, entender, buscar a palavra de Deus, buscar compreender o meu coração diante do problema e encarar esse conflito. Então vamos ver o que Deus nos diz a respeito disso e vamos então nos colocar na presença do Senhor para que isso não seja, para que essas questões não sejam tomadas pelo nosso coração. Bom, os conflitos são inevitáveis, né? Eu falei ali no comecinho de um dos objetivos de percebermos que os conflitos são inevitáveis. Por quê? Porque nós somos pecadores. A começar daí. Nós somos pecadores e não há nada
né, que possa mudar essa nossa natureza de uma hora para outra. Cristo, ele vem e mostra qual é a nossa natureza, e ele vem para a salvação e para nos transformar dia a dia, de glória em glória, em sua imagem. Então não é uma mudança repentina, não é uma mudança que começa agora, por isso que a vida cristã não se trata da minha conversão, mas das minhas conversões, ou seja, todo momento em que eu percebo que eu estou no mau caminho, eu mudo este caminho, então isso é importante. Nós somos pecadores e agora, por causa de Cristo, nós temos a opção de mudar. Então, veja, os conflitos são inevitáveis, por quê? Porque nós somos pecadores. Os conflitos são inevitáveis porque nós somos humanos. E não aquela afirmação de que nós somos humanos e por causa disso nós sempre vamos errar. Não é essa a questão, certo? A questão aqui do somos humanos é de que, sabe aquela, estou querendo dizer aquela questão de que, nós somos, também eu sou humano. Tipo, como se o humano fosse feito e ele errasse. Ele não erra, porque o homem não foi feito para errar. O homem foi feito para refletir a imagem de Deus, certo? Por que que nós erramos? Porque nós somos insuficientes. Guardem essa palavra. Insuficientes. Nós carecemos de Deus para que possamos fazer as coisas da maneira correta. Não é porque simplesmente eu quero fazer a coisa correta, eu vou lá e penso, e eu raciocínio, e eu compreendo. Por quê? Porque eu não tenho como compreender toda a realidade ao meu redor. Nós somos limitados e insuficientes, por isso precisamos de Deus. E a partir do momento que eu conheço Deus, que Deus conhece toda a realidade, ele vai acrescentar este conhecimento a respeito dele mesmo, a respeito de nós mesmos, que vai então complementar esta realidade para que eu possa tomar uma decisão, para que eu possa tomar uma atitude que de alguma maneira não seja errada, mas seja pautada pelas Escrituras. Então, este era o propósito de Deus na criação quando criou Adão e Eva. Adão, ele era governador sobre a terra com o auxílio de Deus. Então, Deus levou Adão para poder dar nome aos animais. Deus estava ali. Então, ao mesmo tempo que Adão estava olhando para a realidade ao seu redor, vendo os animais, ele tinha Deus para questionar, para perguntar, para tirar dúvidas a respeito do que estava acontecendo. Então, ele via a girafa e ele falava assim, eu vejo que esse animal tem um pescoço grande, né? E qual que é o propósito desse animal? Então, quem falaria qual que é o propósito desse animal? Deus. Então, Adão tinha a capacidade de dar um nome para a girafa de acordo com as suas características e com o seu propósito. Veja, o propósito muitas vezes não está no que eu quero que as coisas tenham, como é naturalmente a gente costuma fazer. Mas o propósito está estabelecido por Deus. E este propósito, então, nós só vamos conhecer na medida em que nós conhecemos Deus. Então, Adão tinha lá Deus. Então, ele não tinha uma visão completa do propósito daquele animal, mas ele tinha Deus ao lado para dizer qual que é o propósito. Por causa da queda, nós ficamos sem esse contato com Deus e nós ficamos mais limitados, o que alguns teólogos, e com muita razão, chamam isso de miséria. Então, Agostinho vai dizer que nós somos miseráveis justamente por quê? Porque nós não temos a capacidade de compreender a realidade e nem o auxílio da presença de Deus. É a falta da presença de Deus que nos torna miseráveis. E justamente por causa da falta de Deus, nós não temos como conhecer o propósito de todas as coisas. E aí nós ficamos tentando definir propósito para as coisas a partir de nós mesmos. É onde vem um monte de problemas e conflitos familiares. Então eu vejo a atitude de alguém, eu não sou capaz de compreender os propósitos pelo qual aquela pessoa fez aquilo, e então eu, com base na minha experiência, eu crio um propósito para aquela pessoa, eu não concordo com aquela pessoa e eu tomo as minhas atitudes de punir, de julgar, de determinar o que eu vou fazer com aquela pessoa com base na minha perspectiva de vida. E aí entra a necessidade de Deus, justamente, saber que nós somos humanos deve então trazer aquela ideia de que porque eu sou humano, eu preciso da palavra de Deus, que é o meio pelo qual Deus se relaciona conosco. Então,
eu leio a palavra, o Espírito Santo aplica essa palavra no meu interior, eu olho para aquela pessoa com compaixão e com muito mais amor, porque eu consigo me colocar no lugar dela, compreender os propósitos das ações dela, e aí então eu posso julgar se ela está fazendo aquilo que agrada a Deus ou não. Nunca sem me colocar no lugar da pessoa. Então, somos pecadores, somos humanos porque nós somos insuficientes, carecemos de Deus, e miseráveis porque não temos a presença de Deus plena. Nós precisamos da palavra de Deus e precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas para auxiliar, então, a compreender a nossa realidade. Sempre, então, haverá diferenças entre nós. Por isso que nós somos, há tantos conflitos em nosso meio, há diferenças. E é um erro pensar, guarda essa frase, é um erro pensar que boas famílias não passam por conflitos. Algumas pessoas, muitos adolescentes, normalmente eu escuto falar, minha família não é boa porque eles vivem brigando, tá? E uma família boa seria o quê? Uma família que não briga? Pois bem, isso não é verdade. Não, na verdade, é até mesmo o contrário. Onde não há de conflitos, normalmente o problema está mais oculto e é muito maior do que nós pensamos. Agora, onde há conflitos, há pessoas querendo resolver problemas. A resolução do problema pode estar da maneira errada? Com certeza, pode estar de maneira errada. Isso não significa que uma família que não tenha conflitos é uma família boa, certo? Então, como é um erro pensar que boas famílias não têm conflitos, assim como é um erro pensar que a família é ruim por causa dos conflitos, certo? A família não é ruim por causa dos conflitos. Se o do escritor que eu estava lendo, ele a respeito dessas questões de conflitos, onde eu baseio bastante parte deste estudo bíblico, desse estudo que nós estamos fazendo, que é o livro Construindo um Lar Cristão, do David Merck, ele diz lá que ele conheceu uma pessoa que disse o seguinte: se os dois, num casamento, se os dois sempre concordam, um deles é desnecessário. Veja, ele está querendo dizer que é necessário a discordância entre os dois. Percebe? Eu acho que minha imagem caiu, né? Daí vocês não estão conseguindo me ver. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema. Estão me vendo agora? Que bom. Então vamos lá. Como responderemos aos conflitos da vida de modo que agrade a Deus? Bom, a resposta vai direto ao motivo do coração em meio ao conflito. Então, como que nós podemos responder a conflitos da vida de uma maneira que agrade a Deus? Então, se os conflitos são inevitáveis, a pergunta é: como que nós podemos responder isso de modo a glorificar a Deus? E aí vem a questão da resposta. A resposta vai direto ao motivo do coração em meio ao conflito. Qual que é o motivo do seu coração? O que está te motivando a resolver esse conflito? Esta é uma pergunta difícil e que nós devemos nos fazer. Qual é o nosso desejo em entrar nesse conflito? O que eu estou buscando? E duas podem ser as respostas. Ou o nosso desejo é movido pela nossa autoproteção, certo? O egoísta, eu estou sendo movido pelo egoísmo, então meu marido falou alguma coisa que eu não gostei, porque aquilo me humilhou, certo? Então eu vou entrar, mas espera aí, é verdade o que ele falou? Eu não estou falando daquelas vezes que o marido te humilha na presença de outras pessoas. Há um problema aí a ser resolvido. Mas quando ele chega na sua presença e fala que você fez alguma coisa que você se sentiu humilhado, você tem que parar e pensar. Por exemplo, o que ele está falando para mim procede? Eu estou errada mesmo no que eu fiz? Se a se entrar no conflito é simplesmente para se proteger, sem refletir se aquilo que você está fazendo, que ele está falando é um pecado, você está errada. E olha que seu marido pode ser ímpio e está percebendo erros em você. Seu marido pode não ser crente e ele percebe uma falha de caráter, uma falha de conduta, uma falha de ética, algum problema aí
sério mesmo, e você tem que ouvir. Então, veja, o conflito está vindo para o seu benefício. Tá? Então, aí você deve entrar para a glória de Deus. Você está errado? Estou errado. Deus realmente, o que ele falou procede. Então, normalmente a gente não gosta de ouvir as coisas erradas que nós temos. Então, a gente parte para o conflito no desejo de se proteger. Contudo, eu preciso passar parar, pensar e ver. Bom, se o que ele falou procede, então eu vou entrar nesse conflito para a glória de Deus. Como que eu entro nesse conflito? Eu já não entro me defendendo. Eu já entro falando o quê? Você tem razão. Porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Me perdoa, eu não vou mais fazer isso. Busca a Deus, põe-se de joelho, pede perdão a Deus pelo que você vem feito. Pede a graça de Deus para que ele possa transformar o seu coração. E assim e leia a palavra de Deus para que você possa então ser trabalhado, né, para que seu coração possa ser moldado conforme o coração de Cristo. E assim a gente vai caminhando. Agora, se eu entro para me defender, eu perco essa oportunidade de ser transformado. E aquele conflito que se iniciou com apontando algum defeito ou algum outro problema qualquer, que eu iria me defender, passa a ser agora benefício para a minha vida, porque Deus está trabalhando na minha vida por meio das dificuldades. Então, para responder estas perguntas adequadamente, nós vamos precisar do quê? Primeiro, precisamos revelar os nossos motivos egoístas. E muitas vezes é onde nós não queremos. É o momento que nós não desejamos. Nós não gostamos de ser expostos. É o momento que nós desejamos fugir. Muitas vezes a gente não quer entrar numa discussão justamente porque eu vou acabar mostrando como eu sou uma pessoa ruim. E aí, então, revelando os motivos egoístas que nós temos, precisamos descobrir mecanismos impiedosos de lidar com o conflito. Ou seja, às vezes eu grito, às vezes eu fujo, às vezes eu bato, às vezes eu passo para agressão. Então, veja, tudo isso é motivo. Então, o marido que bate na esposa, veja, o mecanismo para ele resolver um problema está sendo a agressão. E por que está sendo a agressão? Porque ele se sente inferiorizado pela mulher, porque ele se sente humilhado e não tem coragem de assumir os seus erros, então ele quer mostrar autoridade na base da força, porque ele anda bebendo e a bebida está tirando o controle dele, e em vez dele refletir a respeito dos problemas, ele está tentando fugir dos problemas por meio da bebida e, na verdade, ele está trazendo mais problema para dentro de casa. Veja, essa é a questão toda. Então, para responder essas perguntas adequadamente, nós precisamos ser sinceros com relação à forma como eu tenho olhado para mim mesmo, de como eu tenho reagido às dificuldades, aos conflitos que aparecem na minha vida. Então, preciso revelar os meus motivos egoístas e preciso descobrir os meus mecanismos impiedosos da forma como eu lido com esses conflitos. E então, traçar um caminho de resolução de conflitos segundo a vontade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Né? Então, muitas vezes eu tenho que resolver alguns problemas e eu sei que aquilo vai trazer algum tipo de angústia, vai trazer algum tipo de pesar em mim, na pessoa com quem eu preciso conversar, na situação que eu vou ter que esclarecer ali. Então, eu quero evitar isso. Veja, eu estou revelando um motivo egoísta. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por esta angústia. Eu não quero passar por ter que ficar dando explicação a respeito do que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer isso, percebe? Então eu estou revelando. Aí eu vou descobrir os mecanismos impiedosos de lidar com o conflito. Então, peraí, como que eu lido com isso? Eu não vou buscar atrás da pessoa para conversar com ela. Eu evito tocar no assunto para que não tenha mais problemas. Então, eu estou descobrindo mecanismos impiedosos, né, de lidar com o conflito. E depois, traçar um caminho de resolução de conflitos segundo a vontade de Deus. Então, quando eu traço um caminho de resolução de conflitos segundo a vontade de Deus, eu aí eu vou pensar, veja, o motivo, isso glorifica a Deus? Não. Veja, eu estou pensando em mim, eu estou pensando no outro, eu não quero entrar em desacordo com o outro, ter que resolver esse problema. Mas veja, na medida em que eu olhar, encarar o problema, fazer aquilo que Deus quer que eu faça, de levar o, né, de ser
homem diante da situação, de poder pegar e demonstrar, ó, está acontecendo isso, nós precisamos resolver. O que que nós vamos fazer? Veja, vai ser um momento difícil, mas nós estamos buscando uma resolução do problema. E aí juntos discutimos, conversamos, às vezes nos exaltamos uns com outros, mas chegamos a algum conflito. Então eu estou agora buscando na palavra de Deus uma forma de lidar com isso. Eu não devo deixar de fazer as coisas por causa da angústia, porque Deus está querendo trabalhar no meu coração por meio desse problema. Eu não posso deixar de resolver o problema, porque isso vai gerar sempre cada vez mais problema, seja para mim, seja para outras pessoas. E então eu passo a olhar o que Deus está querendo fazer na minha vida, na vida da outra pessoa, e Deus é glorificado nisso tudo. Isso é um exercício que nós temos que fazer todas as vezes em que nós estamos em conflitos. Nós precisamos buscar esse tipo de atitude. Não é fácil, concordo, sei que não é fácil, passo por isso também, da mesma maneira que todos passam, não vou dizer que não há conflitos na minha vida, há, mas a partir do momento que eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, eu estou disposto a analisar o meu coração, estou disposto a buscar a resolução do conflito e a palavra de Deus para saber qual que é a melhor maneira de resolver isso daí. Então, procure agora lembrar algum conflito em família que você enfrentou por último e use ele como base para que você possa, então, começar esse estudo de hoje, certo? Pense no que aconteceu e por que que aquilo aconteceu. E aí, nós vamos começar, então, a estudar. Tiago 4, de 1 ao 4, diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Viu? Tiago já está falando de conflito. Ele fala, de onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Veja, são os nossos prazeres que estão causando os conflitos. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está falando que Deus não ouve as nossas orações. Ó, não tendes porque não pedes. Pedes e não recebes porque pedes mal. Então, não pedes e não recebeis porque pedes mal é o quê? Significa que Deus não está ouvindo a nossa oração porque nós estamos pedindo para esbanjardes em nossos prazeres. Então, às vezes, eu estou errado no conflito. E tudo que eu estou querendo é fugir. Então, voltando ao meu exemplo que eu comecei, vocês aplicam no exemplo de vocês ali, como eu falei, ó, eu não quero resolver aquele problema. Então, o que que eu vou falar? Senhor, livra-me deste problema, eu não quero ter que passar por isso, me ajuda a resolver isso. Mas no sentido de quê? De não enfrentar, eu continuar sendo covarde, continuar fugindo do problema. Então, eu preciso, então, pedir a Deus para que Deus me ajude a ir lá e enfrentar o problema. E aí eu estou pedindo bem, ou seja, estou querendo resolver o problema, né? Não para minha glória, não para destruir ou humilhar a outra pessoa, mas para o quê? Para trazer uma solução de acordo com a vontade de Deus. Então não tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então quando nós oramos, tentando resolver um conflito da nossa maneira, não vai dar certo. Não vai. Deus não vai ouvir a sua oração. Infiéis. Olha a palavra forte, infiéis, né, de Tiago. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você quer ficar bem com o mundo, né? Então você não quer resolver problema. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O egoísmo é o desejo de satisfazer a si mesmo e é a raiz dos conflitos. Esses desejos, muitas vezes ocultos em nossos corações, né? Tá, orações ali, em nossas orações, na verdade, muitas vezes ocultos em nossas orações, nós fazemos orações tentando esconder o egoísmo que nós temos, nós escondemos até de nós mesmos, porque nós não gostamos de ver quem nós somos na realidade, né? Então, esses desejos, muitas vezes ocultos em nossas orações, são o motivo pelo qual nossas orações não são atendidas. Em Filipenses 2, de 3 a 8, Paulo diz o seguinte: não façais por partidarismo ou vanglória. Veja, nós não devemos fazer nada para ganhar partido, né, para satisfazer os nossos ideais, né, ou por vanglória, para parecer bom aos olhos dos outros, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores. Então, mais uma vez vou aplicar a mim. Quando eu for lá resolver, eu tenho que considerar os outros superiores a mim. Percebe? Eu tenho que ir lá na presença das pessoas, considerando eles superiores a mim, em humildade, para que eu não queira, né, defender a minha causa, né, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não vencer o conflito. Não é esse o propósito, não é ir lá para ganhar o conflito, é ir lá para resolver o conflito. São coisas completamente diferentes. Quando eu vou para ganhar o conflito, eu estou me colocando superior àquelas pessoas. Eu sei o que tem que ser feito. Agora, quando eu vou para resolver um conflito, o problema pode estar em mim. Percebe? Eu posso estar tendo uma visão errada das circunstâncias. Eu posso ter uma visão errada da realidade que nos cerca. E aí, quando eu sento para conversar, eu escuto o que os outros têm para falar, eu aprendo com aquelas outras pessoas, nós juntamos os nossos pensamentos e chegamos a uma conclusão juntos, o que acaba resolvendo. Então, eu aprendi, as outras pessoas aprenderam e todos nós, então, saímos edificados ali. Por quê? Porque fomos resolver o problema tendo os outros como superiores a nós mesmos. Senão, e aí ele traz aí o exemplo de Jesus Cristo, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus Cristo não quis ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a nossa forma. Veja, ele não veio para resolver. Há um conflito entre Deus e os homens. E Jesus, quando ele não veio para ser como Deus. Ele veio, então, se esvaziando. Ele sendo Deus, ele se esvaziou e assumiu a nossa forma, tornando-se em semelhança de homens. Veja, ele mostrou que é ser humilde, né? Porque em vez de ele ir com superioridade para cima de nós, ele falou assim: eu não vim julgar o mundo, mas vim salvá-lo. Ele se torna um de nós. Isso é humildade. Ele veio para resolver o conflito, certo? Não para ganhar o conflito. E reconhecido em figura humana, veja, e ele, como homem, a si mesmo se humilhou. E não se humilhou somente na presença de Deus, mas nas nossas também, né? Tornando-se obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, né? Jesus foi obediente o tempo todo, humilde e obediente ao Senhor. E assim nós aprendemos, então, que numa resolução do conflito nós devemos ser humildes e obedientes ao Senhor e não à nossa vontade. Então, por que é tão importante para a maioria das pessoas vencer os conflitos? Por quê? Pense em duas crianças brigando por causa de um brinquedo. Por que é importante para elas resolver o conflito? Porque cada uma delas quer aquele brinquedo para ela, certo? Então, porque muitas vezes nós valorizamos tanto eu que chegamos a sacrificar relacionamentos preciosos para alcançar o que queremos. Imagina as duas crianças brincando ali: eu quero esse carrinho, não, eu que quero. E quando uma delas pega o brinquedo, ela quer o outro distante dela. Em vez dos dois brincarem juntos, ele está sacrificando a brincadeira para poder brincar sozinha com aquilo que ela quer. É o egoísmo. Desde pequeno já está presente em nossas vidas. Nós só mudamos de brinquedo. Estamos querendo sair ganhando e ficarmos sozinhos. Muitos casamentos acabam, muitos divórcios existem por quê? Porque eu estou querendo ganhar o conflito em vez de resolver o conflito. Então, quando as nossas expectativas e demandas não são atendidas, sentimos-nos privados dos nossos direitos e somos todo ira. Queremos aquilo que nos é direito. Imagina, é justamente aí que entra aquela passagem de Paulo falando de Jesus Cristo. Jesus tinha o direito de agir como Deus, porque ele é Deus. Mas em vez de vir como Deus e agir como Deus querendo justiça, ele veio como homem para salvar o homem. Percebe? Então ele abre mão do direito dele para poder então alcançar a paz, a resolução do conflito. Então, nesses momentos, fazer a pergunta: o que eu realmente estou querendo? Pode ajudar e pode ajudar muito. Veja, se eu estou querendo ganhar o conflito, eu estou errado. Agora, se eu estou querendo resolver o conflito, eu tenho sim que me humilhar e eu tenho sim que obedecer ao Senhor. Este é o caminho.
então para isso. O que realmente eu estou querendo? Então vamos fazer a pergunta. O que realmente eu estou querendo? Estou querendo respeito? Estou querendo amor? Estou querendo gratidão? Estou querendo carinho? Tempo com alguém? Estou querendo presente? Estou querendo um casamento cristão, né? Eu vejo na Bíblia e vejo como que é o casamento e estou querendo impor ao meu marido que ele seja da maneira que a Bíblia diz que tem que ser, ou impor à minha esposa a maneira que a Bíblia diz que ela tem que ser. Sem, veja, não estou preocupado comigo, ela tem que ser, né? Porque eu só vou conseguir ser o marido cristão ideal quando a minha esposa for uma mulher cristã ideal. Então, eu condiciono o meu comportamento, as minhas ações diante do Senhor, minha obediência ao Senhor, à obediência da minha esposa ou de outra pessoa. Então, às vezes é assim que as coisas estão acontecendo. Nós estamos querendo aceitação, nós estamos querendo paz em casa, eu já não estou querendo conflito nenhum. Né? Então, essas coisas você tem que pensar, é isso que eu estou querendo? E aí vem a pergunta, outra pergunta, né? E nós concluímos essa parte com outra pergunta. Será que o que eu quero toma precedência ou vem primeiro do, com, do que o que Deus quer sobre meu relacionamento com essa pessoa? Será que o que eu quero toma precedência sobre o que Deus quer e sobre o meu relacionamento com essa pessoa? Então, eu quero respeito. E isso é mais importante do que a vontade de Deus e do que o meu relacionamento com a minha esposa. Se ela não me dá respeito, então ela que vai embora, eu expulso ela de casa, a gente se divorcia e ela que vai procurar os direitos dela, porque aqui nessa casa eu quero respeito. Percebe? Não está levando em consideração, não tem humildade na resolução do conflito. Né? Essas coisas, então, se preparam-nos para isso. E qual é, então, a importância do confronto bíblico? Né? Por que o confronto bíblico é importante? O que cada um desses textos que nós vamos ler ensina sobre a importância do conflito? Veja só, Mateus 19:15. Eu acho que é 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, somente, você e o seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que esse texto ensina sobre a importância do conflito? Bom, ensina que nós temos responsabilidade em auxiliar nossos irmãos a andarem nos caminhos do Senhor. Veja, nós temos responsabilidade em ensinar os nossos irmãos no caminho em que devem andar. Certo? Lucas 6, 41 a 42 diz o seguinte: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O que esse texto ensina sobre a importância do conflito? Esse texto nos ensina que nós temos responsabilidade de analisar nossos defeitos antes de poder ajudar aos outros com seus defeitos. Então é aquele, vamos lá, o homem que quer respeito, certo? O marido ali que quer respeito dentro da sua casa, que seus filhos e sua esposa lhe respeitem. Só que ele não respeita ninguém. E se ele não respeita ninguém, como que ele pode exigir que os outros respeitem se ele não respeita? Então, esse texto nos ensina que nós temos a responsabilidade de tratar do nosso coração, do pecado que aquilo que nós estamos vendo no outro, que normalmente que a gente vê no outro, nós também temos. Olhar para o meu coração, ver quando que eu erro dessa maneira, me arrepender na presença de Deus. E só então, depois que eu estiver arrependido, percebido que eu também erro, eu vou estar não só mais, eu vou ter mais autoridade em chegar no meu irmão e falar com ele, como eu vou estar mais preparado para falar com meu irmão a respeito dos seus problemas. Então eu vou poder falar assim, eu sei por que você está agindo assim. Eu sei, vamos supor que eu seja um marido que quer o respeito dentro da minha casa. Então eu vou olhar para o meu interior e vou perceber, poxa, eu tratei minha filha com desrespeito. Eu desrespeitei a minha esposa. Eu vou chegar em cada um deles, filha. Sabe aquele momento que eu fiz isso? Me desculpa, eu faltei com respeito com você. Eu vou chegar na minha esposa e falar, mulher, sabe aquele momento que eu falei assim, me perdoa.
eu faltei com respeito a você, eu pequei contra Deus, pequei contra você, eu não tinha percebido a forma que eu tinha tratado, e eu, pela graça de Deus, nunca mais vou fazer isso, pois eu pretendo tratar você com amor, com respeito, com mansidão, com domínio próprio, que são os frutos, que são fruto do Espírito. E aí, então, veja, com o meu coração contrito, com o meu coração quebrantado pela dificuldade que tem em agir de maneira que glorifica a Deus, eu vou chegar no outro irmão e falar para ele: eu sei o que você está passando. Eu sei que muitas vezes nós queremos respeito dos outros, mas infelizmente, na força, nós acabamos desrespeitando os outros. E em vez de eu dar um testemunho, de dar um exemplo de como que deve ser feito, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos dificultando, nós estamos piorando as coisas. E aí acabam querendo impor. E as pessoas acabam se virando inimigos nossos. Minha filha pode virar uma inimiga minha se eu continuar tratando ela com falta de respeito. Eu estou levando minha filha, meus filhos à ira, né? Eu estou tratando minha mulher com falta de respeito. Isso vai machucando ela cada vez mais. Então, veja, eu posso te ajudar nisso porque eu já passei por isso e eu sei o que a gente pode juntos vencer essa dificuldade. Podemos. Veja como muda o tom de voz, como muda a forma como a gente vai repreender um irmão que está em pecado. Por quê? Porque eu já reparei que eu tenho o mesmo problema que aquele irmão, que eu também caio naquele pecado. E Gálatas então vai nos dizer, irmãos, Paulo diz em Gálatas, aos Gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, que vivem de acordo com a palavra de Deus e não na carne, corrigiu com espírito de brandura. Por quê? Porque nós sabemos como nós precisamos de Cristo para poder ser diferente e vamos corrigir o outro irmão com brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Por quê? Porque nesse mesmo pecado que aquele irmão está caindo, você também pode ser levado a cair. E não pode passar pelo mesmo problema. Certo? Então, um exemplo muito comum. A mulher descobre, então, muito comum não, infelizmente, que acontece, né, em muitos aconselhamentos. A esposa descobre que o marido está traindo ela. O pastor, então, vai lá aconselhar aquela mulher. E, movido por compaixão, a intimidade que acaba aparecendo entre eles pode ser maior do que o que cabe ao aconselhamento. E se ele não tomar cuidado, ele também pode ser tentado da mesma maneira que o marido dela foi tentado. Então você acaba caindo no mesmo problema. Por isso que nós devemos corrigir no espírito, né? Nós que somos espirituais, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Então, quando percebemos o pecado nos outros, devemos estar atentos para não pecar por causa disso, certo? Provérbios 29, 25 diz o seguinte: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Temer outras pessoas também reflete raízes de egoísmo. Aqui entra o exemplo que eu dei a respeito de mim. Temer outras pessoas, o que pode acontecer ao confrontar outras pessoas, também é egoísmo. E eu nunca tinha percebido isso se não fosse a palavra de Deus. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, quando a outra pessoa evita conflitos para ser poupada de atritos angustiantes, ela está sendo egoísta. Recusar-se a agir biblicamente em situações que exigem coragem acaba caindo em enganos, em ciladas, né? Então, quem teme ao homem, não quer entrar em conflito, acaba caindo em ciladas. A coisa vai piorar mais para frente. Em vez de resolver, a coisa vai piorar. Aí, às vezes, não tem nem mais solução, né? Mas quem confia no Senhor e age de acordo com a vontade de Deus, enfrenta o problema ali, sabe, com o propósito de resolver o conflito, não de ganhar o conflito, está seguro, sabe que Deus estará dirigindo todas as coisas e coordenando para que as coisas andem de acordo com a vontade de Deus. E nós não podemos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ficamos tranquilos, agimos de acordo com a vontade de Deus e vamos enfrentar os problemas, resolver os conflitos. E assim Deus vai trabalhando em mim e nas pessoas ao meu redor, em você, em todos nós. O amor ao próximo na resolução dos conflitos, muito importante. Provérbios 27, do 5 ao 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos.
Mas nós vivemos num mundo tão estético, na verdade, na questão de que vivemos tanto por aparência, que muitas vezes nós nem percebemos isso em nós mesmos. Nós queremos mais o beijo daqueles que são enganosos, né? Os beijos dos inimigos, daqueles que não agradam a Deus, daqueles que querem só sair, né, serem vistos pelas pessoas, do que a repreensão, a ferida feita pelos que amam. É muito comum, por exemplo, escutar adolescentes reclamando da mãe, porque a mãe é chata, porque a mãe briga, porque a mãe pega no pé, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo outro, né? E eles gostam mais de estar junto dos amigos. Então chega na adolescência, se afasta dos pais e se aproxima dos amigos. Por quê? Porque ele quer ser agradável aos seus amigos. Só que esses amigos não convivem com eles e não está nem preocupado com os defeitos deles. Então é muito mais fácil ele estar ali onde ninguém vai julgar ele do que perto da mãe, do pai, que está falando para ele, não faz isso, não faz aquilo, isso está errado, isso, aquilo, outro. Se não houver uma disposição no coração do adolescente, no nosso coração, em querer compreender a vontade de Deus e entender que muitas pessoas estarão muitas brigando conosco, causando feridas por nosso bem, rapidamente nós nos afastaremos daqueles que querem nosso bem e nos juntaremos àqueles que não estão nem um pouco preocupados, ou seja, que são enganosos. Parecem que se preocupam, mas na primeira oportunidade estão longe. Provérbios 3, do 11 ao 12, diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então nós estamos vendo que você está apanhando, está sendo repreendido pelas pessoas, pelos outros, é Deus que está trabalhando no seu coração muitas vezes. Deus quer que você se humilhe, Deus quer que você obedeça, e muitas vezes você está se distanciando. O caso de disciplinas na igreja é isso, quando a gente chama alguém que está em pecado e a gente fala para ele que está errado e a pessoa muitas vezes quer continuar no erro e a gente então vai aumentar a pena, né? Fui eu e falei com aquele irmão e ele não obedeceu, eu não quer saber, eu vou chamar os presbíteros, sentar com os presbíteros conversaram com ele, comigo com ele, e ele não se arrependeu do seu pecado, ele vai ser expulso da igreja. Por quê? Porque ele não quer andar nos caminhos do Senhor. Então, você não quer ser repreendido pelo Senhor. Então, você está livre para viver conforme a sua carne, livre para viver conforme você quiser, mas não dentro da igreja. Na igreja estão aqueles que querem viver de acordo com o Senhor, não de acordo com a sua própria vontade. Então, veja a importância disso, né? Em Provérbios 25, 12, ele diz: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido do atento. Quando alguém vem chamar a minha atenção, então, e eu estou com humildade, reconhecendo os meus pecados, aquela pessoa que está chamando a minha atenção, ela é como uma joia de ouro, porque ela está me ajudando a permanecer nos caminhos do Senhor. Isso é amor. Amor não é deixar para lá o problema. Amor não é fazer de conta que ele não existe. Amor é ignorar os pecados. Não, amor é tentar corrigir. Em Provérbios 28, 23 diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Tem gente que gosta de ficar falando, né, só os positivos que você tem. Mas aquele que então repreende, ele vai sair ganhando nesse relacionamento, no sentido positivo, no sentido de que a pessoa vai reconhecer que você se importa realmente com ela. Então, resolvendo conflitos. Tudo que estiver ao nosso alcance, tá? Romanos 12, 18, Paulo está falando: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós vamos lá, nós repreendemos, nós mostramos o pecado, nós exortamos em amor, nós fizemos tudo o que tinha, que era possível para mudar aquele conflito. Não resolveu? Não tem o que fazer. Não está mais ao seu alcance. Você já falou uma, já falou duas, já falou três, já levou para o conselho já tratou, a igreja, o pastor já tratou e não resolveu, não vai resolver. Infelizmente, não tem solução. Nós descansamos, certo, de que Deus, no momento certo, há de fazer a obra no coração daquela pessoa. O que não pode nós sermos uma dessas pessoas que não tem jeito, né? Talvez outra pessoa não queira acertar as contas. Ela quer ficar afastada. Ela quer simplesmente viver a vida dela,
né? Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter limpos os relacionamentos. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. E né, não é possível resolver todas as discórdias, especialmente com os membros da nossa família, né? Isso não significa que nós desistimos. Significa simplesmente que o nosso campo de batalha mudou. Nosso campo de batalha agora é de joelhos, certo? Na presença do Senhor. O que eu não posso é me colocar de joelhos na presença do Senhor sem ter agido com a minha responsabilidade, que é de ir lá e fazer, mostrar que está errado. Implicações que poderão ser usadas na resolução de conflitos. Efésios 4, 26 a 27 diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Você pode se injuriar, irar com o conflito, né? Com o problema. O que você não pode é pecar. Né? Então, tudo aquilo que nós falamos antes tem que entrar aqui, certo? E você não pode se deixar, não se põe o sol sobre a vossa ira, não pode deixar para lá o problema. Você tem que ir, porque senão você está dando lugar ao diabo. Chega uma hora que o diabo vai usar desses problemas justamente para causar mais problema na sua vida. Romanos 12, 17 e 19 diz o seguinte: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, lembre-se, se você tentou resolver todos os conflitos, você tentou resolver o problema, não está resolvendo o problema não é mais seu, o problema agora é do Senhor. Porque a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Descanse nisso. Vá lá, tenta resolver, tenta com amor, olha para você mesmo primeiro, vê os seus problemas, vê se você não comete o mesmo pecado, procura corrigir esse pecado na presença do Senhor. Quando você fizer isso, você estará mais capacitado para ir então na presença do outro irmão, buscar para que ele resolva esse problema. E daí então, daí em diante, você então vai poder resolver o conflito. Não foi possível resolver o conflito? Coloque nas mãos do Senhor, pois a Ele pertence a vingança. Ele é que retribuirá, diz o Senhor, certo de que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa até que ele se converta, certo? Ou mude de comportamento, ou só Deus sabe o que ele pretende na vida daquela pessoa. Descanse no Senhor. Conclusão. Aprendemos que o conflito é inevitável entre seres humanos, especialmente na família, pois ali somos o que somos. Descobrimos que a raiz de muitos conflitos brota no solo do coração, onde o eu se estabelece com os seus desejos. E há conflitos que são proveitosos, pois surgem da compreensão da palavra de Deus. Por isso que nós não devemos negligenciar os conflitos. Não devemos permitir que o temor a homens ou o medo do confronto nos impeça de agir. E é isso, meus irmãos. Que Deus possa falar grandemente ao coração de você por meio desse estudo, que você possa aprender bastante com esse estudo, a enfrentar os conflitos e não a fugir deles, e que possa então também ser edificado pela palavra do Senhor, tornando-se assim um instrumento de Deus para a resolução de conflitos e trazer paz às suas vidas. Que Deus os abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.